Amém? Hoje é dia 1º de maio de 2025. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico de Atos e antes nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Pelas tuas misericórdias, nós podemos estudar a tua palavra, Senhor, entrar nesse livro de Atos, conhecer mais da Bíblia, Senhor. Senhor, dê-nos um coração adequado, correto, diante de ti, para receber toda a tua palavra. Ó Senhor Jesus, nós confessamos que precisamos do Senhor, precisamos da sua palavra em nossas vidas, Senhor. Queremos investir nosso tempo em te buscar, em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Ó Senhor Jesus, abençoe esse estudo bíblico, abençoe todos que estão aqui nesta sala, também abençoe todos que acessarem o canal do YouTube, que todos possam estar na presença do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Estamos no capítulo 20 de Atos, estamos aqui a 8 capítulos do final desse livro. Então, Atos é um livro histórico, é um livro de fatos, é um livro de experiências dos apóstolos, das igrejas logo no início da era cristã, certo? Logo após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, começa o livro de Atos e ele não tem fim, só vai terminar na volta do Senhor. Amém. Porque ainda está sendo escrito, não está sendo registrado aqui na Bíblia, mas está sendo escrito na história, na história da igreja. E nós vimos nesse capítulo 20, nós ainda estamos falando a respeito do momento em que Paulo foi para Mileto, perto de Éfeso, e chamou os presbíteros da igreja em Éfeso e começou a fazer vários alertas, várias advertências, também encorajando os irmãos ali e, de certa forma, também se colocando como um modelo daquele que cuida dos irmãos, tá certo? Nós vimos na semana anterior o versículo 28, que eu quero repetir aqui, e agora nós vamos dar continuidade até o final do capítulo, se Deus quiser, tá bom? Então, o versículo 28 do capítulo 20 de Atos diz: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. A igreja foi comprada pelo sangue de Deus. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. E aqui ele fala que é o sangue de Deus. A igreja, então, é de Deus. A igreja não é nem dos apóstolos, nem dos presbíteros, nem de ninguém. A igreja é de Deus. Claro, apóstolos, presbíteros, todos os irmãos constituem a igreja. Então, Deus usa os homens para cuidar do rebanho dele? Sim, Deus usa homens. Nós todos devemos ser colaboradores de Deus para cuidar das ovelhas, cuidar dos cordeiros, cuidar uns dos outros. Esses homens aqui, conforme Paulo está falando, ele está falando para os presbíteros ou bispos. Presbíteros ou bispos. Bispos ou presbíteros são as mesmas pessoas, tá? Então ele está falando que esses homens precisam ser bastante sérios no cuidado com a igreja, para poder levar a cabo a edificação, o plano de Deus. Então, a gente prossegue agora no versículo 29. Paulo continua falando com os presbíteros, tá certo? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O encargo de Paulo é tentar guardar a igreja,
amenizar os problemas que poderiam vir, as situações que poderiam ocorrer. Nós temos que estar claros do seguinte, irmãos: a igreja é alvo do ataque do inimigo de Deus. A igreja incomoda Satanás. A igreja, se ela crescer, se ela for edificada, se ela estiver pronta, quando ela estiver pronta, ela vai estar pronta, certo? Para ser desposada por Cristo. E nesse momento é o fim de Satanás. Então ele detesta a igreja. Você faz parte da igreja? Amém. Ele detesta você. Certo? Ele odeia você. E ele quer matar, roubar, destruir. Então nós não podemos nos iludir que a igreja vai caminhar, vai avançar, vai ser edificada, mas com sofrimento, com ataques, sofrendo tribulações muitas vezes, porque o inimigo vem perturbar a igreja e ele procura causar danos. E Paulo está falando aqui com os presbíteros para diminuir esses danos, para alertar eles sobre esses perigos, tá? Então são palavras de advertência. E aqui nesse versículo ele fala que depois da partida dele, depois que ele deixasse os irmãos ali, ele iria para Jerusalém, e a gente vai ver que é a última vez que eles vão ver Paulo, tá certo? E ele fala que lobos vorazes, cruéis, iriam penetrar no meio deles para devorar o rebanho. Não pouparão o rebanho. Ou seja, fiquem atentos. Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Então vai penetrar entre. Isso quer dizer que esses lobos podem vir de fora, certo? O lobo vem de fora para entrar no rebanho e para devorar ovelhas, para devorar cordeiros. Esses lobos cruéis, eles não se importam com o rebanho. Não se iluda, né? Pelo contrário, eles são cruéis, são vorazes e querem devorar o rebanho. São lobos mesmo. Então, esses ataques vêm de fora, pessoas de fora atacando a igreja. Nós não devemos estranhar, certo? Estranhar esses ataques. Vão ocorrer? Sempre ocorre. Nesses 2000 anos e tanto de igreja, a igreja sempre sofre ataque. Ó Senhor, onde eu fui me meter, né? É o melhor lugar. Amém. A igreja é o melhor lugar para todo homem. Pode ter certeza disso. Amém. Mas tem que ser persistente, tem que ser também resiliente. É uma palavra moderna, né? Está sendo usada. Na Bíblia não tem essa palavra, a gente não vê essa palavra, mas é isso. Nós temos que ser. A Bíblia usa muito a palavra perseverante, né? Nós precisamos ter perseverança. Faz parte da guerra que nós enfrentamos. Há uma luta? Sim. Tem dois lados. A igreja e tem o império das trevas. O reino de Deus e o império das trevas. É claro que tem luta. As trevas querem apagar a luz da igreja. Mas a luz resplandece nas trevas. Amém. E elas não prevalecerão contra a igreja, contra a luz, tá certo? Então aqui nós vemos ataques por meio de lobos vorazes que vão penetrar o rebanho. Paulo continua no versículo 30. Agora já é uma situação um pouco diferente, prestem atenção. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ataque de fora, lobos.
E aqui fala, dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas, falando coisas corrompidas, desenganando, desviando as pessoas, desviando os irmãos. Então, essa também é uma situação pela qual nós devemos estar atentos. Essas palavras, irmãos, são de alerta para nós e são palavras sinceras. Paulo estava falando para eles de uma maneira sincera. Isso aqui vai ocorrer, vai acontecer. Não é tudo, como se diz aí, pare de sofrer o mar de rosas, tá certo? Por quê? Porque o inimigo ainda está aí. Um dia ele vai ser totalmente executado, mas ele ainda está aí. Então, nesse momento, nós precisamos ser fortes. E nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter uma visão do que nós estamos fazendo aqui. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Esses que se levantarão, aqui fala, para arrastar os discípulos atrás deles. Não são pessoas honestas, sinceras, que estão falando para edificar a igreja, para que o coração dos irmãos sejam atraídos para o Senhor, mas são pessoas que querem arrastar as pessoas atrás de si, para si. Eu pergunto, acontece isso hoje? Tem isso hoje? Nós estamos testemunhando. Sim, tem sim. Nós estamos testemunhando. Pessoas que vêm bajulando, que vêm falando coisas distorcidas, como fala aqui, para ganhar o seu coração, não para o Senhor, mas para Ele. Para que você o siga, para que você se agregue a Ele. Irmãos, isso é terrível. Aqui mesmo Paulo fala, para pastoreardes o rebanho de Deus, a igreja de Deus, a qual Ele comprou. Veja só como Paulo destacou isso aqui, falou claramente isso aqui. E nós todos precisamos cuidar da igreja de Deus. É para Deus. O rebanho é de Deus, não é de nenhum homem, não é para nenhum homem. É dele, por ele, para ele. Nunca devemos permitir esse engano de seguir algum homem, de colocar algum homem no lugar de Deus. Nenhum homem é o caminho. Nenhum homem é a verdade. Nenhum homem é a vida. Mas só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é esse caminho que nós devemos seguir. Esses dias mesmo nós lemos um versículo aqui em Gálatas 4:17. Paulo estava falando dessas pessoas que penetraram no meio dos Gálatas também, certo? E fala aqui, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo era aquele que levava a palavra de Deus, falava a verdade do Evangelho, falava o Evangelho que ele recebeu do Senhor. Então, no caso aqui, afastar de Paulo é afastar da palavra viva, da palavra da verdade. E eles bajulavam os Gálatas e não faziam isso de maneira sincera, mas eles faziam para ganhar o coração deles. E aqui fala, para que o vosso zelo, o vosso cuidado seja em favor deles. Isso é terrível, irmãos. Mas, infelizmente, essa também é uma situação que acontece. Amém? A advertência de Paulo, voltando para Atos, versículo 31, então. Portanto, por isso, por causa de tudo isso que eu estou falando, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Essa palavra aqui, ela se repete na Bíblia várias vezes. Vigiai. Vigiai. Quem vigia não está dormindo. Quem vigia não está distraído.
Quem vigia não é pego de surpresa, certo? Então, essa palavra de Paulo, vigiai, lembrando que aqui ele está falando para os líderes da igreja em Éfeso. Vocês têm que vigiar, como ele falou, por vocês e pelos irmãos. Ó, os lobos querem entrar. Supervisor, bispo, supervisor, né? Tem que estar olhando o que está acontecendo. Ó, tem um lobo, tá lá, está se aproximando. Então tem que estar vigiando. Tem alguma coisa surgindo aí no meio dos irmãos, certo? Tem que estar atento e vigilante, tá? Então essa palavra vigiai é frequente na Bíblia, no Novo Testamento. Nós vamos ver alguns versículos que nos alertam e nos estimulam a vigiar. Mateus 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42 diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, aqui vigiar, porque o Senhor vem. Que dia que vem o Senhor? Sabe? Você sabe? Mas você está vigiando ou está dormindo? Está sonolento? Está entorpecido? Então, nós precisamos estar vigilantes, atentos. Quando o Senhor vem, nós estamos prontos? Aqui, especificamente nesse contexto aqui, está falando que 2 estarão no campo. Um será tomado, o outro deixado. Quer dizer, o que vai ser tomado está atento, vigiando e está preparado. O que vai ser deixado está desatento, está na sua vidinha, não cresce em vida, certo? E será deixado para crescer um pouco mais. Então, vigiai, porque você não sabe o dia que vem o vosso Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se os irmãos entenderam aqui, os guias, os líderes, devem velar pelas almas dos irmãos, como quem deve prestar contas. Então, os guias devem estar sempre velando, vigiando, cuidando, ouvidos atentos, olhos abertos, certo? E é fácil? Não é fácil, mas essa é a palavra do Senhor, vigiar. Colossenses capítulo 4. Colossenses 4, versículo 4. Não é 4:4, não é... Não, é 4:2, perdão. 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, oração também é uma maneira de vigiar. Também é uma maneira de cuidar. Se nós oramos pelos irmãos, os irmãos vão ser guardados. A oração, eu não sei se os irmãos entendem e percebem isso. A oração protege os irmãos. Se nós oramos uns pelos outros, mesmo que eu não veja a Vilma, se eu estiver orando por ela, eu estou protegendo ela. Certo? Então,
A oração, irmãos, é uma arma, é uma defesa também para nós. Às vezes eu me lembro de algum irmão que está afastado, ou não tenho visto, aí eu lembro diante do Senhor, oro por ele, e daí vou para a reunião, o irmão aparece lá na reunião. Certo? Não é bom? É maravilhoso. Então, nós precisamos vigiar e perseverar na oração, orar pelos irmãos, orar por nós aqui uns pelos outros, entendeu? Então, vamos lá. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Então, a oração está também relacionada a vigiar. Com ações de graças, agradecendo ao Senhor com gratidão no coração. Efésios, aqui nós vamos ler mais versículos, tá? Efésios capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 10 aqui. 6:10. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tudo isso aqui para mim está relacionado a vigiar, tá? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo isso aqui são inimigos. Todos esses citados aqui são inimigos. Então nós estamos numa luta, numa guerra, tá? Estamos claros disso, né? Portanto, porque tem todos esses inimigos aqui, tem todas essas ciladas que são preparadas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De que maneira? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então, do meio dos irmãos podem surgir homens falando coisas perversas? Pode. Pois nós precisamos orar. Irmãos, a oração talvez seja o ponto mais deficiente nas nossas vidas. Será que é assim ou não? Eu acho que a gente sempre está em falta na oração. Eu contar uma experiência para os irmãos. No início desse processo todo da igreja em Piracicaba, tinha irmãos que nem conheciam muito a palavra de Deus, mas eram leitores da Bíblia e tudo mais, buscavam e oravam de maneira muito prevalecente. Oravam por 2 horas, sozinho, no quarto, oravam por 2 horas, por 3 horas. E aí o Senhor foi fazendo as coisas. Nós precisamos perceber que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, se a nossa luta é contra a carne e sangue, eu converso com o irmão aqui, a gente se acerta,
parece que está tudo bem, eu consegui conversar com ele, ficar bem, até usando um pouco de política, tal, né? Jeitinho natural. Então, não é isso aí. Esquece, não é isso. Não é. Claro, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, ajudar os irmãos, sim, mas nós precisamos orar para que o inimigo seja amarrado, seja limitado nas suas ações. Se a gente não orar, o inimigo tem liberdade. Então, nós precisamos amarrar o inimigo por meio das orações. E aqui fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Alguém falou hoje de situações em reuniões, né? Que alguém pode falar de mais, outro falar de menos, etc. e tal. Mas nós oramos de maneira prevalecente pelas reuniões da igreja. Nós oramos para que essas questões não aconteçam numa reunião, para que o Senhor tenha total domínio na reunião, para que o Senhor realmente seja o cabeça na reunião. Entendeu? Então nós precisamos orar. Amém. Orar para que a palavra que o Senhor vai trazer numa reunião, e quando eu falo palavra, irmãos, eu quero dizer tudo que envolve a palavra na reunião. Hinos, testemunho, falar dos hinos, a mensagem, o compartilhar dos irmãos, tudo. Que o Senhor, às vezes, ele quer falar algo bem específico. Então, ele pode usar uma reunião para trazer um sentimento geral para toda a igreja. O Senhor precisa ter essa liberdade. E, às vezes, por falta de oração, o Senhor não tem essa plena liberdade. Percebe? Então, irmãos, nós precisamos orar pelas reuniões, orar, vigiar, para que nada saia do encabeçamento do Senhor. Numa reunião da igreja pode acontecer coisas como essas aqui, alguém falar bobagem e tal? Pode ou não? Claro. Ah, mas não é reunião da igreja. É, mas o homem está aí. Não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Orar. Vigiar. Vigiar. Então, como eu disse, nosso serviço, muitas vezes, pode não ser visto. Mas se eu sirvo os irmãos com oração, eu estou servindo. Estou servindo ao Senhor. Então, todos nós, irmãos, aqui Paulo está falando para os presbíteros, para os bispos, certo? Mas todos nós precisamos ter encargo pela igreja. Que o Senhor limite ao máximo todas as ações do inimigo. Amém? Amém? E olha só, falando assim, Pedro era um bom irmão ou não? Pedro, eu estou falando da Bíblia, tá? O Pedro da Bíblia. Era um bom irmão ou não? Era um bom discípulo ou não? Sim. E esse Pedro, um dia, ele levantou e falou para o Senhor assim, Senhor, nós não vamos deixar o Senhor morrer na cruz, não vamos deixar o Senhor sofrer. De modo nenhum isso vai acontecer contigo. O que o Senhor respondeu para Pedro? Arreda Satanás. Então Pedro, nesse momento, estava sendo usado por quem? Pelo Senhor? Antes, né, no mesmo capítulo, antes ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor falou para ele assim, joia, beleza, Pedro, bem-aventurado és. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi o Pai Celeste. Só que nesse momento o Senhor falou para ele, você cogita das coisas do homem. Senhor Jesus. As coisas da carne e sangue. Certo? Antes não foi carne e sangue, agora é só carne e sangue. E ele foi usado por Satanás. Então, quem que está isento? Quem que está imune? Ninguém. E nós precisamos vigiar. Amém, amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Então, Paulo está lembrando os irmãos, aqui está falando dos irmãos sobre vigiar. E aí, voltando para Atos,
Eu vou ler de novo o versículo 31 do capítulo 20, tá? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está falando, ó, lembra como foi meu procedimento, como que eu agi no meio de vocês. Eu fiquei 3 anos lá, noite e dia, admoestei, chorei e falei com cada um. Versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo, irmãos, ele quis mostrar, quando eu estava entre vocês, não estava fazendo turismo, não estava brincando de igreja, eu estava levando tudo a sério. E nós também precisamos ser sérios, vocês também precisam ser sérios, presbíteros e tal. E aí, quando ele fala no 32, ele fala, bom, então agora que eu não estou no meio de vocês, vou sair, vou embora, eu encomendo vocês, eu apresento vocês ao Senhor e à palavra da sua graça. Vamos investir em quê? Buscar o Senhor e a palavra da graça do Senhor. A igreja precisa do Senhor como cabeça e supridor e também da palavra que transmite graça. Aleluia! Amém. A palavra do Senhor transmite graça. Graça é o quê? Traz Cristo para eu desfrutar. Quando vem a palavra da graça, é Cristo que está sendo apresentado para eu comer, para eu beber, para eu me encher de Cristo, para eu ter desfrute em Cristo. Então, Efésios capítulo 4, versículo 29, fala dessa palavra de graça, né? 4:29, Paulo fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e faça o quê? Transmita graça aos que ouvem. Esse, irmãos, deve ser o alvo de toda palavra entre nós. Uma palavra que é para edificação e transmite graça, transmite Cristo como desfrute. Amém? Amém. Essa é a palavra que tem que falar no nosso meio. Então, Paulo, ele, de uma maneira bem clara e definida, ele falou, vocês precisam agora estar no Senhor e investir na palavra da graça. Porque essa palavra tem o quê? Poder. Voltando. Que tem poder para vos edificar. Irmãos, entre nós o que tem poder para edificar é a palavra. Amém. O que nos edifica? O que é edificar? Edificação é uma construção. O que constrói algo em nós, o que constrói a habitação de Deus no Espírito, o que dá lugar para o Senhor ter expressão na igreja, é a palavra do Senhor. Percebe? Não é a palavra de homem, não é a palavra de filosofia, nada disso, mas é a palavra da graça do Senhor. Então, essa palavra tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Dar herança, você tem uma porção. Nós todos, cada um de nós tem uma porção de Cristo. Tem a herança, somos herdeiros para herdar tudo que Cristo é. E o que nos leva a herdar, aqui fala, dar herança entre todos os que são santificados. Santificar é receber mais de Deus, mais do santo. Deus é santo. Quando nós recebemos mais da natureza de Deus em nós, nós somos santificados. E como santificar? Então, João capítulo 17, bem claro para nós, bem direto.
João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os, essa oração do Senhor Jesus mesmo, tá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos santifica é a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Essa é a palavra da verdade. Amém? Amém. Quem quer ser santificado, precisa ser santificado na palavra, na verdade. Receber a palavra, acolher a palavra. Está meio sonolento o dia hoje, parece? Tiago, só para reforçar, né? Tiago, capítulo 1. Alguém disse hoje que é melhor dormir lendo a Bíblia ou ouvindo, né? Do que dormir sem. Vamos lá. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Daqui a pouco eu vou bocejar aqui também. Acho que minhas palavras, acho que o meu falar está sendo sonolento. Vamos lá. Voltando para Atos. Estamos no fim, tá? Daqui a pouco todos estarão dispensados para ir para a cama. Vamos lá. Versículo 33, então. Esse é o testemunho de Paulo, de alguém correto, tá? De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Então, tem muita gente preocupada em receber, mas o mais bem-aventurado, conforme Paulo está mostrando aqui, é dar. Então, esse deve ser o coração dos bispos, dar. Amém? Lembrando que ele está falando com os bispos, que são presbíteros. E para encerrar, vou ler o versículo 36 a 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Lenços brancos. Então Paulo foi embora de Éfeso. Mas Paulo parou de se preocupar com Éfeso? Não. Então mandou carta, deixou ali o Timóteo depois em Éfeso para ajudar os irmãos em Éfeso, tá certo? Então é isso, irmãos. Nós precisamos ter os irmãos no coração. Amém. E orar pelos irmãos. Amém. Certamente ele continua orando, né? Certamente, ele continua orando. E orar pelos irmãos, como eu disse, é uma proteção, é uma salvaguarda para os irmãos quando a gente ora pelos irmãos. Tá certo? Amém. E nós precisamos vigiar e orar. Amém? Amém? Vamos vigiar e orar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.